Vamos abrir as nossas Bíblias para começar no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Este versículo vai ser aberto para nós hoje. Vamos estar a falar vezes após vezes sobre este versículo ao longo desta manhã. E vamos ler em conjunto Atos 1, 8. Diz que, mas recebereis poder. Podem repetir comigo? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Amém? Só vamos ficar nessa primeira parte. Depois explica onde é que nós vamos ser testemunhas de Jesus, mas esta primeira parte é aquilo que eu creio que o Espírito Santo tem para nós hoje de manhã. Muitas vezes, quando nós olhamos para este versículo e nós olhamos para esta parte, essa palavra virtude, em outras versões diz poder. Muitas vezes quando olhamos, ou quando eu olho para essa palavra, o poder do Espírito Santo, é fácil eu pensar, e talvez não sou o único a pensar isso, em poder sobrenatural, um poder que eu não consigo obter esse poder, algo que é além do meu alcance. Tipo, como curar uma pessoa, levantar uma pessoa quando está morta, de transformar uma situação. E nós vimos essa manifestação do poder de Deus, realmente, na vida de Jesus e na vida dos seus discípulos, quando estavam a iniciar a igreja. O livro de Atos está cheio de relatos do poder manifesto de Jesus através dos seus seguidores. Essa palavra poder, no texto original, é a palavra dunamis, que na nossa língua portuguesa é aquela palavra dinamite, ou a palavra força, ou poder explosivo que vem do interior. Esse é o significado desta palavra poder. E realmente, quando nós olhamos para a vida dos seguidores de Cristo, há algo que destaca mais do que somente uma vida normal, de ir ao trabalho, ir aos fazeres, ir à igreja, ir à família. Há aqueles relatos de Pedro foi para o templo e houve aquela cura miraculosa. Mas ao longo da semana toda, o que é que se passava na vida do Pedro? Ele tinha o poder do Espírito Santo no seu interior, aquele dinamite, aquele poder que transforma dentro do seu interior. Mas por que não há relatos do momento em que Pedro estava com a sua esposa, de Pedro estava com a sua família, Pedro estava a passear nas ruas? E hoje vamos perceber um pouco mais acerca do poder do Espírito Santo, que é além das manifestações sobrenaturais. Aquelas coisas que ficam na manchete do jornal, em letras grandes. Mas e no dia a dia? Como é que nós podemos ter esse poder do Espírito Santo no nosso dia a dia? A Heidi Baker é uma missionária em Moçambique, é uma senhora talvez desta altura. Ela tem experimentado o poder do Espírito Santo de uma forma que eu fico admirado. Ela já tem visto mortos a serem ressurretos, pessoas de diversas formas a serem curadas, até a multiplicação de comida para alimentar dezenas de milhares de crianças, de famílias, de uma forma multiplicadora. Mesmo aquela nós vimos no livro nos Evangelhos, nos vários livros, a multiplicação dos pães e dos peixes. Isto tem acontecido na vida de Heidi Baker hoje. Ela ainda está viva, ela não é muito velha, ainda está viva, e está a acontecer em Moçambique, em várias províncias do norte de Moçambique. E ela diz uma frase que eu tenho estado a ser contendido no meu interior ao longo desta semana e eu quero partilhar convosco. Diz assim que o amor é a força mais poderosa do universo. E vou repetir outra vez. O amor é a força mais poderosa do universo. Isto vem de uma senhora que já experimentou várias manifestações sobrenaturais do poder do Espírito Santo na sua vida e através da sua vida. Mas ela chegou ao entendimento que o amor é a força mais poderosa do universo. Se nós pensamos que o amor de Deus
nós podemos pensar que realmente o amor de Deus transforma qualquer situação. Qualquer pessoa é transformada por amor de Deus. Em 1 de João fala acerca disso, que Deus é amor. Então, o amor aqui é o próprio Deus, a pessoa de Deus, na manifestação do Espírito Santo, que essa pessoa habita no nosso interior. Por isso que é aquele poder dinâmico, do dinamite do Deus, está dentro do nosso interior, que é a força mais poderosa em todo o universo. Jesus, quando estava aqui na Terra, eu fico confrontado com a forma que Jesus ministrava e a forma que Jesus escolhia pessoas. Aqueles 12 homens eram pessoas super improváveis. Eram pessoas que eram peixeiros, pessoas pescadores, eram pessoas que eram corruptos, ladrões, eram pessoas traidoras, que traía tanto Jesus como as pessoas à sua volta, pessoas violentas, jovens que iam revoltar-se contra a sociedade e eram os zelotes. Simão, que era uma pessoa muito violenta, e Jesus olhou para esses homens e ele não olhou para o aspecto externo daqueles homens, e olhou para o seu interior e olhou a dizer: não, este vai ser o meu seguidor. Vão estar a passar várias imagens que talvez até podem chocar-vos. Eu pedi ao João para passar estas imagens. Porquê? Porque tantas vezes nós olhamos para a igreja e olhamos para pessoas à nossa volta e dizemos: ok, o modelo ideal para o seguidor de Jesus, para alguém que frequenta a igreja que eu frequento, tem que ser igual às pessoas à minha volta. Faça esse exercício. Olha para as pessoas à vossa volta. Vocês são todos muito agradáveis, muito bonitos. Pessoas que nós pensamos: ok, sim, nós cultuamos em conjunto, estamos confortáveis. Mas eu quero confrontar um pouco o nosso conforto, não a dizer que há certos estilos de vida que são estilos bons, mas provavelmente Jesus, quando estivesse aqui nesta terra hoje, provavelmente ele ia escolher pessoas parecidas com aquelas que vão passar na tela atrás. Enquanto eu estou a pregar, estas imagens vão estar a passar para relembrar que provavelmente Jesus não ia escolher pessoas como vocês. Provavelmente ele ia escolher pessoas que nós não íamos escolher. Ia ser pessoas que nós íamos até pensar que não vale a pena salvar essas pessoas. São pessoas que não têm salvação. Talvez alguns de vocês, antes de conhecer a Cristo, iriam pensar: olha, eu talvez era uma daquelas pessoas. Mas quando aceitou Jesus, algo transformou na sua vida. Porquê? Porque o poder, o dinamite de Deus entrou no teu interior e explodiu. E transformou a tua vida. Agora, ao vermos estas imagens, eu quero que vocês pensem que o poder do Espírito Santo não olha para o exterior. O poder de Deus, o amor de Deus é mais poderoso do que qualquer situação, qualquer vício, qualquer estilo de vida. Porque se Deus conseguiu salvar a ti, salvar a mim, transformar-me, Ele pode e quer salvar qualquer pessoa que nós vemos à face desta terra. Eu creio que muitos de nós, quando nós estamos aqui em Lisboa, nós passeamos na rua e vemos pessoas que são pessoas que cria alguma palavra difícil, alguma repulsa, eu não quero estar com essa pessoa, eu quero me afastar dessa pessoa, porque eu não concordo com o seu estilo de vida, eu não concordo com as suas decisões, eu não concordo com o seu falar, não concordo com a sua vida. Mas Deus quer salvar a todos. Amém? Quem consegue dizer amém? Amém. Então vamos falar um pouco sobre isso. O poder do Espírito Santo revela o amor de Deus. O Espírito Santo que entra em nossa vida
aquele dinamite entra em nossa vida, por vezes manifesta-se em cura, por vezes se manifesta em transformação, que nós temos que, uau, aquilo é sobrenatural, mas todas as vezes se manifesta em amor. Se Deus é amor, quando o Espírito Santo entra em nós, todas as vezes nós vamos sentir o amor de Deus. Esse amor entra no nosso interior e depois esse amor transforma-nos de dentro para fora. Tantas vezes nós olhamos para as pessoas e colocamos uma rótula nas pessoas e dizemos, essa pessoa é assim. Então, Deus pode ou não salvar essa pessoa porque sim ou não encaixa nos nossos moldes de que é um crente. Porque nós olhamos a nossa volta na igreja e dizemos, ok, tem que ser neste formato, neste estilo, neste comportamento, nessa forma de vestir, tem que ser assim. Mas Deus não olha ao nosso exterior, Deus olha ao nosso coração. Quando nós olhamos para pessoas que são diferentes de nós, será que nós conseguimos olhar com os olhos de Deus? Será que nós conseguimos amar como Deus nos ama as pessoas que estão à nossa volta, que nós ficamos talvez ofendidos por causa da forma que eles vivem? Esse é o amor que eu creio que aqueles primeiros apóstolos andavam pelas ruas de Jerusalém, encontravam pessoas improváveis, pessoas rejeitadas. E por causa do poder, do dinamite do Espírito Santo, do poder dinâmico do Espírito Santo que estava no seu coração, o amor que transformava, aquele poder de Deus que transformava, eles conseguiam chegar e abraçar, acolher. E aquele amor transformava pessoas. Por vezes, havia curas. Por vezes, havia coisas que nós não conseguimos explicar com as leis naturais que nós vivemos. Mas, todas as alturas, havia a manifestação do amor de Deus. Amém? Nós precisamos de pensar nisso, porque muitas vezes nós, falo por mim, e provavelmente estou a falar por vocês também, muitas vezes eu penso no poder do Espírito Santo ser algo que vai trazer um pau. Mas se aquele pau fosse o amor de Deus. Tantas vezes nós desvalorizamos o amor de Deus, porque pensamos, aquilo é muito fofinho, muito... Mas o amor de Deus é o poder mais real, mais transformador em todo o universo. Se o amor de Deus entra na tua vida, entra na vida de qualquer pessoa, vai transformar essa vida de dentro para fora. É o dinamite de Deus que entra e explode. Isso pode acontecer através da tua vida para qualquer pessoa à tua volta. Porque o poder de Deus vem entra dentro dos seus seguidores. Romanos 5:5 diz que e a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Quando nós dizemos, Espírito Santo, eu quero a tua presença, nós temos que estar prontos para sermos abalados pelo amor de Deus. Amém? Nós temos que estar prontos para isso. Esse amor vai levar-nos para sítios em que naturalmente nós não íamos encaixar. Naturalmente nós não íamos ser confortáveis, porque o amor de Deus nos constrange, nos move para a ação, para por vezes trazer cura, mas em cada momento trazer a manifestação do amor perfeito que é Deus. Ok? Nós temos que, às vezes, desmistificar esta coisa de o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo muitas vezes se manifesta quando há um apagão e há pessoas sem comida. Há pessoas idosas que não têm luz em casa e ficam com medo. E nós batemos à porta. Vizinha, está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Eu posso trazer água para a sua casa. Isso é
Uma manifestação do Espírito Santo. Amém? Isso é uma manifestação. Mas isso é tão simples. É tão simples o amor de Deus. O Espírito Santo foi derramado no teu coração e esse Espírito Santo é o amor de Deus. O poder dinamite de Deus foi derramado em teu coração, não com cura, não com um poder sobrenatural para levantar um morto, mas com o amor de Deus. É tão simples. Não é algo que vai, talvez, dizer, agora vais ter que ir para a África. Mas talvez o amor de Deus vai levar-te para a África. Mas talvez não vai te tirar do teu emprego. Mas talvez vais começar a mudar a tua postura dentro do teu emprego. Talvez vais começar a ficar mais sensível às necessidades das pessoas à tua volta. Porque o amor de Deus nos constrange, nos muda e nos leva à ação. O poder do Espírito Santo é um poder contracultural. O poder do Espírito Santo, este é o segundo ponto, é um poder contracultural. Porquê? Porque nós somos ensinados nesta cultura de que cada um tem que safar-se a si próprio. Cada um tem que construir a sua carreira, o seu castelo, os seus sonhos, e cada um temos que construir isso. Mas o poder do Espírito Santo vai nos levar para sítios e uma forma de ver o mundo que nós não estamos tão preocupados com nós mesmos, mas estamos mais preocupados com como é que nós podemos amar o nosso próximo. Então, o poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo vai fazer-me um grande ministro de cura, um grande ministro da palavra, um grande ministro. Nós podemos pensar nisso e ter essa fantasia na nossa mente que o poder do Espírito Santo é para o nosso proveito, para a nossa promoção. Mas o poder do Espírito Santo vai levar-nos precisamente ao contrário. É para a nossa morte. É para o sítio onde nós vamos sentir completamente despidos de quem nós somos, porque nós vamos ver que Deus vai transformar uma pessoa. Nós vamos estar confrontados com situações em que nós pensamos, Deus, o que é que eu posso aqui fazer? O que é que eu posso aqui fazer? E Deus vai dizer, vai, ora com essa pessoa. Ouves relatos daquela pessoa que está a passar mal. Talvez o seu familiar está no hospital. Tu agarras, abraças e vamos lá visitar o teu familiar. Levas uma refeição naquele momento de dor para não ter que estar a preocupar com comida, mas para trazer alimento para aquela pessoa. Estendes a mão, fazes uma oração junto com aquela pessoa que está no hospital. Isto é tudo ao vosso alcance. Mas isto não é trabalho do pastor? Sim, eu trabalho nisso. Essa é a minha vida, eu trabalho, eu preocupo com isso. Mas cada um de nós temos o poder do Espírito Santo dentro de nós que transforma-nos e torna-nos mais sensíveis, cheios do amor de Deus, para que o dinamite de Deus possa transformar cada situação. Amém? O Espírito Santo nunca veio sobre alguém para tornar essa pessoa indiferente às misérias da outra. O grande teólogo Charles Spurgeon diz isso. O Espírito Santo não vem sobre nós para nos tornar indiferentes, super espirituais. O teólogo dos teólogos, aquele mestre intocável ao mundo, a não ficar sujo. Não. O poder do Espírito Santo leva-nos para ficar sensível, para ficarmos constrangidos, incomodados, acordar de noite a pensar na dor da pessoa ao nosso lado. Isso é o poder do Espírito Santo. Não nos torna indiferentes, mas torna-nos completamente comovidos pela dor deste mundo. Jesus, quando andava na terra, ele olhava para as pessoas e dizia que estava cheio de íntima compaixão. Ele movia-se cá dentro e disse, não, eu não posso ficar quieto. Estas pessoas têm fome, eu tenho que trazer alimento. Isso é o poder do Espírito Santo. Move-nos, não nos deixa indiferentes. Houve um grande mover de Deus nos anos 1906, no Califórnia, Los Angeles, que é chamado Avivamento de Azusa, em 1906. E naquela altura, ainda hoje, mas naquela altura muito mais,
havia muito racismo nos Estados Unidos, em que as pessoas de cor negra eram completamente desprezados. Não podiam ficar no mesmo autocarro, na mesma casa de banho público, eram completamente desprezados. E havia um homem, William Seymour, que ele foi usado da parte de Deus para trazer um grande mover de Deus, em que houve muitas e muitas salvações. Esse homem era um homem da raça negra e era um homem que era cego num olho. Nós podemos dizer, Deus, por que não usaste alguém que parecia o Billy Graham, alguém grande assim, branco, que alcançasse, tinha aquela porta-voz para alcançar várias pessoas, que era já, por causa da sua fisionomia, podia alcançar muita gente. Mas Deus escolheu um homem que era racialmente marginalizado e um homem com uma grande deficiência física, cego num olho. Esse homem trouxe um mover do Espírito Santo como, neste tempo moderno, poucos viram, em que milhares e milhares de pessoas vieram a Cristo e o poder do Espírito Santo começou a ser derramado em uma forma incrível. William Seymour diz assim que o Pentecoste traz um novo amor, uma nova união, uma nova alegria, uma nova fé. Pentecostes é quando nós lemos em Atos 1:8 que o Espírito Santo foi derramado. Isso traz-nos uma nova alegria, uma nova união, um novo amor e uma nova fé. O poder do Espírito Santo é essencial para a vida de um crente. Se tens experimentado uma vida que é uma vida talvez virada para dentro, talvez seca em termos de fé e de amor, tu precisas que o Espírito Santo seja renovado sobre a tua vida. Amém? Amém. Atos 1:8, vamos ler novamente. Eu disse que nós íamos voltar para este versículo. Atos 1:8, conseguem abrir nos vossos telemóveis, por causa das imagens que estão a passar aqui, não vai passar aí a imagem do versículo. Então abrem nas vossas Bíblias ou nos vossos telemóveis. Atos 1:8 e deixa ficar ali guardado esse lugar, porque vamos estar a voltar a esse versículo. Atos 1:8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Abre o telemóvel, não é preciso atender chamadas. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, não é um Deus inferior, não é um Deus místico, é Deus. É Deus, é a pessoa de Deus, é a pessoa do Espírito Santo que está derramada em nós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria, até os confins da terra. Este versículo foi escrito sobre um relato, sobre um povo, sobre a menção daquela promessa de Jesus, quando eles estavam em Jerusalém. Era a zona mais próxima. Quando falo de Jerusalém, é a nossa esfera de alcance mais próximo. Talvez a nossa família, a turma que nós andamos, as pessoas que nós temos como ligação, é aquela Jerusalém que nós estamos habituados. Depois falo de Judeia, que são aquelas pessoas um pouco mais afastadas de nós, que nós ainda não conseguimos, nós lidamos de uma forma casual, mas nós não temos tanto contacto. E depois falo de Samaria, é um pouco mais longe, até aos confins da terra, lugar em que nós não temos conforto nenhum. Nós não temos controle nenhum, nós não conhecemos essas pessoas, mas Deus quer levar-nos para levar o poder do seu Espírito para qualquer uma destas pessoas. Neste versículo tem uma outra palavra-chave. A primeira palavra-chave que eu destaquei foi poder, que nós entendemos o conceito de poder, não é? É o poder, é o dunamis, que é o poder dinâmico, do dunamite, do amor de Deus, que entra numa situação e transforma dentro e para fora. Estamos juntos? E depois fala acerca de ser-me-eis testemunhas. Testemunhas, na palavra original, é a palavra mártir, literalmente mártir, em que nós temos o conceito de morrer por uma causa, por uma fé. Muitos, centenas e centenas de homens naquela altura, depois de nascer a igreja, foram martirizados, foram mortas pela sua fé. Mas hoje em dia, mais pessoas morrem diariamente pela sua fé do que naquela altura.
Porque homens e mulheres recebem Cristo como seu Senhor e Salvador. O Espírito Santo nasce algo novo dentro da sua vida. Eles são transformados em seguidores de Cristo. Há uma ousadia que nasce na sua vida e eles depois começam a ser testemunhas da sua fé. E muitas dessas pessoas são mártires. Hoje em dia, centenas e milhares de pessoas morrem por Cristo. Porque eles estão a cumprir esta palavra de serem testemunhas. Eles estão a deixar que a sua vida seja um reflexo da sua fé. Eles estão a dizer, sem medo, eu sigo a Cristo. Sem medo, estão a chegar ao colegas de trabalho e dizem, olha, eu sigo a Cristo, queres seguir a Cristo também? O caminho é este. Nessa exposição da sua fé, muitas vezes, essas pessoas são presas e morrem por causa desta exposição da sua fé. Isso está a acontecer hoje em dia. Na China, no Irão, no Paquistão, em vários países em que nós achamos que nós estamos na era moderna. Esses países estão a matar pessoas, os seguidores de Cristo. Porque esses seguidores não têm medo de demonstrar a sua fé. Eles deixaram que o Espírito Santo entrasse na sua vida, aquele dinamite do Espírito Santo entrasse na sua vida e começaram a ser testemunhas verdadeiras da sua fé. Hoje em dia, aqui em Portugal, eu creio que não há essa perseguição de matar cristãos. Eu creio que não há aqui em Portugal. Agora, a minha pergunta é que será que nós somos testemunhas da nossa fé? Testemunhas são pessoas que estão dispostas a dar a sua vida pela sua fé. E às vezes eu faço essa pergunta para mim próprio. Será que eu sou em testemunha de Cristo? Em que eu estou disposto a entregar a minha vida se alguém me confrontasse com a minha fé. Se alguém dissesse, nega Cristo, em vez de ser viva. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Houve um relato em que depois surgiu um grande movimento, a ousadia entre os jovens, em que numa escola básica alguém chegou com uma arma a crianças e virou para uma criança e disse, acreditas em Jesus? E aquela criança disse sim. Levou uma bala nos Estados Unidos por causa da sua fé. Hoje em dia, será que nós temos essa ousadia? Se alguém viesse ter conosco com uma arma, dizer, crês em Cristo? E nós dizemos sim. E nós estamos dispostos a dar a nossa vida, para a nossa fé. Testemunha é isso. É dizer, eu não vou viver mais para mim, mas eu vou com ousadia ser uma voz da minha fé. E dizer que mesmo que eu morra, eu vou seguir a Cristo. Isso é que este versículo está a dizer. Que diz, o poder descer sobre vós o Espírito e ser-me-eis testemunhas em qualquer zona, qualquer lugar onde nós fomos. Se nós estamos perante pessoas na rua, pessoas muito diferentes de nós, e o Espírito Santo que habita em nós começa a nos mover para falar, e diz, mas eu não tenho esse perfil, eu não sei falar com essa pessoa, eu não sei, essa pessoa é-me estranha, eu não sei falar, tem uma linguagem completamente diferente. Se o Espírito Santo movesse de compaixão no teu interior, será que estavas disposto a entregar o teu conforto, a tua vida confortável, para sentar ao lado, dar um abraço talvez, e falar de Jesus? Isso é o que este versículo está a dizer. Há uns cheios do poder de Deus para ser testemunhas. Pessoas que sacrificam a sua vida para a sua fé. É isso que o Espírito Santo faz em nós.
Se nós não estamos dispostos a ir a esse nível, nós temos que clamar: Espírito Santo, enche-me de Ti. Quando nós cantamos isso, enche-me de Deus, enche-me de Deus, enche-me de Ti, Espírito Santo, nós estamos a clamar que haja um confronto dentro de nós com o poder do amor de Deus. Quando nós cantamos essas músicas, nós estamos a clamar que o Espírito Santo entre em nós de uma forma e transborda de nós de uma forma que vai nos levar a uma ação que muito provavelmente vai levar-nos a um desconforto da nossa vida normal. Muito provável. É isso que acontece na nossa vida cristã. Às vezes, quando eu saio de casa e apanho um Uber para qualquer lado, às vezes acontece que o Espírito Santo move no meu coração. E eu tenho que falar com aquele condutor. E tenho que perguntar: olha, tu crês em Deus? Olha, posso orar por ti? Coisa que não me é confortável. Eu não estou confortável a perguntar a um desconhecido que eu estou a pagar por um serviço, a dar-me boleia para um lado para o outro. Não é-me confortável falar com uma pessoa e dizer: olha, Deus te ama. Deus tem um propósito para ti. Uma vez eu fiz isso e o rapaz começou a chorar. Uau, eu precisava de ouvir isso. Isso é a obra do Espírito Santo na vida de um seguidor de Cristo. Em que nós tornamos-nos sensíveis. Não significa que nós temos que parar em todo o canto, falar com todos. Não significa isso. Nós temos que ter sensibilidade àquilo que o Espírito Santo quer falar para aquela pessoa em particular. Nós temos de ser movidos de compaixão. Isso é o poder do Espírito Santo em nós. Amém? Eu sei que isto está a entrar um pouco em confronto com aquilo que nós estamos habituados, mas é mesmo isso que eu tenho para vós hoje. Contar uma história acerca de Jesus. Quando Jesus estava na Terra, ele entrou numa cidade e havia uma classe de pessoas que eram pessoas completamente marginalizadas. Eram pessoas que eram contratadas de parte do Império Romano para serem judeus, mas estarem a trabalhar para o Império Romano a trazer uma subcarga de imposto sobre o seu próprio povo. Muitas vezes aqueles homens eram também levados à corrupção em termos de eles cobravam mais até do que os romanos estavam a pedir para encher o seu próprio bolso. Então, era uma classe de pessoas que eram completamente desprezadas pelo povo judeu. Eram completamente marginalizadas. Aqueles homens, ninguém queria saber deles. Imagino que quando eles passavam nas ruas, pessoas começaram a tirar coisas, começaram a chamar nomes, porque eram judeus desprezados pelos judeus. Pelo seu próprio povo, pela sua família. Eu não sei que tipo de pessoas podemos classificar na nossa era moderna. Elas podem ajudar-me. Que tipo de pessoas é que nós podemos classificar? Não sei como é que nós podemos classificar uma pessoa dessas. Eu tentei arranjar formas de pessoas corruptas financeiramente, que roubam o seu próximo. Mas não sei como é que nós podemos classificar isso em era moderna. Mas um dia, Jesus estava numa cidade e havia um grande grupo de pessoas, multidões à sua volta, a pressioná-lo enquanto ele estava a caminhar. E um homem que era mais baixo do que os outros, mais pequeno do que os outros, não conseguia ver, tinha um desejo grande de ver Jesus. E provavelmente ele era empurrado para trás porque ele era um homem desprezado, ele era um homem que era corrupto, andava a roubar os seus próprios, os próprios familiares, as próprias pessoas na cidade. Então esse homem pequeno chamado Zaqueu, ele subiu a uma árvore e ele, para ter mais visibilidade para ver Jesus. Zaqueu, em cima daquela árvore, estava a conseguir ver alguma coisa de Jesus. Jesus olha, vê um homem em cima da árvore, que não é normal, porque os homens não subiam nas árvores naquela altura. Hoje em dia também homens não sobem nas árvores nesta altura. Mas naquela altura muito menos, porque havia aquela coisa de o homem é aquele lugar, não corre, o homem é aquele dignitário que não se misturava, é aquela autoridade. E este homem subiu a uma árvore para ver Jesus. Jesus olha para aquela árvore
e vê Zaqueu. E ele disse, Zaqueu. Primeira coisa, ele honra aquele homem chamando pelo nome. Porque provavelmente aquele homem era conhecido por ladrão, por trafulhas, por corrupto, por mentiroso. E Jesus olha para ele e não chama desses nomes. Diz, Zaqueu, anda cá, eu vou para a tua casa. Mais uma coisa, ele valoriza aquela pessoa, porque para entrar numa casa de um pecador, de um corrupto, era quase validar o seu estilo de vida. Ele diz, eu vou ficar contigo em casa, eu vou comer contigo. Mais uma quebra em culturas montadas, em que um homem, um mestre, um rabi, um mestre que estava a trazer cura, estava a trazer a palavra de Deus, ele entra, não, ele reconhece aquela identidade, ele entra na casa validando a sua vida e depois diz, eu vou comer contigo. Mais uma quebra na cultura, a validar e dizer, não, vamos estar juntos, ao mesmo nível, a comer. Jesus, quando depois está à mesa, o relato não fala acerca de Jesus confrontar Zaqueu. Não fala acerca de Jesus a dizer, olha, o reino de Deus é assim, assado, a forma que tu segues a mim é assim, a forma que tu devias seguir os meus princípios é largar a ser um ladrão e seguir e retribuir. Ele não, no texto não explica qual era a conversa que Zaqueu teve, ou que Jesus teve com Zaqueu. Mas, ao longo do jantar, disse que Zaqueu falou e disse que eu vou retribuir a cada pessoa que eu roubei 4 vezes mais daquilo que eu roubei. E não só isso, ele vai dar a volta e pagar tudo e ser uma pessoa honesta. Houve transformação não por causa de propriamente, que está explicado na palavra em Lucas 19, não propriamente por uma pregação ou dar uma forma de mudar, uma confrontação, mas foi por causa do amor demonstrado. Naquele momento, à volta da mesa, Zaqueu arrepende-se e muda de vida. O que é que Jesus disse? Que a salvação chegou a esta casa. Houve mudança de vida. A salvação chegou ao Zaqueu através de Jesus, que parou por Zaqueu, não parou pela multidão, não parou para ir à sinagoga, não parou para estar com os religiosos, não parou por isso, parou para um pecador. Olhou para um pecador, sentou com ele na sua casa e por causa do amor demonstrado em ação, Jesus depois disse, salvação chegou a esta casa. Isso é algo muito forte porque demonstra que esta salvação, esta mudança de vida, muitas vezes pode vir através de um de nós que nós sentamos, abraçamos, falamos, olhamos nos olhos sem condenação, sem dizer, olha, não devias ser assim, não devias ser assado. Abraçamos, compramos uma refeição e estamos a validar a vida preciosa que está em frente de nós. E pela nossa demonstração do amor de Deus, nós estamos a demonstrar o poder do Espírito Santo que transforma, que muda uma vida. Será que nós estamos dispostos a ser esse tipo de testemunhas de Jesus? John Wimber diz assim que a igreja precisa ser conhecida mais pelo amor do que pelas suas opiniões. Muitas vezes nós, aqui na igreja, nós estamos em discussões, eu penso isso, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo, isso não está certo, isso está errado, eu acho que não é bem assim que a Bíblia está a dizer. O sumo da Bíblia é amar a Deus e amar o nosso próximo. Resumido em poucas palavras, é amar a Deus e amar o nosso próximo. Estamos a amar a Deus? Ok, ótimo. Estamos dispostos a amar o nosso próximo, mesmo quando não
é igual a nós, mesmo quando é diferente de nós. Isso é o resumo da Bíblia, em poucas palavras. A igreja é para isso, é para nós amarmos uns aos outros. E aqui é fácil, porque nós estamos todos mais ou menos iguais. Nós conseguimos falar de uma forma igual. E que tal eu agarrar num de vocês e dizer, bora, vamos para a tua escola. Vamos falar com os teus amigos. Vamos falar com as pessoas que achas que não têm solução. E vamos lá oferecer um Big Mac. E vamos ver o que é que Deus faz. Outro dia eu ouvi um relato, foi ontem, no Fórum Evangélico, ouvi um relato de um jovem na Nova de Oeiras, na Universidade Nova de Oeiras. Ele diz, olha, eu senti o Espírito Santo arder no meu coração ano passado e eu não podia ficar calado. Mas não sabia como é que eu ia poder ser uma testemunha de Jesus na minha faculdade. Mas eu sentia que eu precisava de mudar. Eu precisava de ser uma voz nessa faculdade. Então eu comecei a dar uns toques na bola e jogar em lugares públicos e depois comecei a juntar com os colegas. Depois comecei a ver que alguém chegava e não tinha comido nada, eu oferecia o pequeno almoço àquela pessoa. E depois nada acontecia por demais. Mas, outro dia, eu estava a pôr uma moeda naquelas máquinas de snacks e alguém pegou-me na mão e disse, por favor, ora por mim, eu preciso de Jesus. Isto aconteceu aqui em Carcavelos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, movida de íntima compaixão. Numa forma normal de vida, Deus começou a trazer salvação às pessoas à sua volta. Porque uma pessoa, um jovem, normal, não era uma pessoa que quase não tocava no chão, era super espiritual, que eu movia, cura. Não. Uma pessoa normal, que o Espírito Santo, o dunamis de Deus, entrou no seu coração e ele disse, eu não vou estar calado, eu não consigo estar calado. Eu preciso de trazer o amor de Deus. Então ele disse, Deus usa-me na minha realidade. Ele começou, de uma forma normal, deixar que o Espírito Santo transformasse as pessoas à sua volta. Ele já está a começar a ver mais e mais jovens à sua volta a entregarem a sua vida para Jesus. Coisa maravilhosa! Uau! Está a acontecer hoje, aqui em Lisboa. Podemos pensar, isto está a acontecer muito longe de mim. Não, está a acontecer hoje, aqui em Lisboa. Com pessoas como nós, que deixam que o Espírito Santo, ou que o amor de Deus, entre no seu coração e que esse amor seja explosivo. Levando a uma ousadia destemida. Alguns anos antes daquele avivamento que aconteceu em Califórnia, em 1904 e 1905, o homem Evan Roberts começou a orar somente para um país que é um país pequenino, é o país de Gales. Ele começou a orar para que Deus tivesse misericórdia daquele país. Uma oração simples, mas uma oração cheia do amor de Deus. Ele orava, Deus tem misericórdia desta nação. Salva esta nação. Pouco tempo depois, começou-se a ver um grande mover do arrependimento. Pessoas que antes eram fechadas ao amor de Deus, começaram a abrir o seu coração e entregar tudo a Deus. Poucos anos depois, é relatado que bares começaram a fechar, porque as pessoas não conseguiam estar naquele ambiente mais e começaram a entregar as suas vidas a Jesus. Tribunais começaram a ficar vazios porque já não havia mais crime para os juízes terem que julgar os criminosos. Tribunais começaram a fechar. Polícias começaram a formar corais musicais porque já não tinham trabalho, porque a criminalidade na cidade começaram a baixar. E também mineiros começaram a ficar completamente convertidos e também nos estádios de futebol começaram a ficar vazios porque os estádios eram um sítio de bebida, de palavrões e de manifestar violência.
os estádios começaram a ficar vazios e os clubes começaram a ficar sem audiência para jogar futebol. Quando um homem começou a orar para que Deus salvasse a sua nação, Deus escutou do céu. Ele começou a ver transformação e salvação no país de Gales. Eu estou a explicar isso de uma forma geral, mas havia muito trabalho no terreno de falar do amor de Deus nesse grande avivamento. Se aconteceu naquela altura, nesta nação pequena de Portugal, pode acontecer também. Amém? Amém? Se o meu povo, como diz em Crónicas 7,14, se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e clamar, eu escutarei do céu. Se o meu povo, essa é a mesma promessa que há sobre nós hoje. Se nós, que somos cheios do Espírito Santo, clamarmos a Deus pela sua misericórdia para esta cidade linda de Lisboa, há uma promessa que Ele vai escutar. Mas isso requer uma ação da nossa parte. Muitas vezes vai nos levar para fora da nossa zona de conforto. Muitas vezes esse amor do Espírito Santo vai levar-nos para falar com pessoas que nós não estamos habituados a falar. Mas o Espírito Santo vai nos dar palavras. Ele vai nos manifestar o seu poder através do amor que Ele encheu o nosso coração. Amém? Então, para terminar, e estou mesmo a terminar, nós temos que pensar um pouco acerca deste poder do Espírito Santo que está em nós. Se realmente este poder está a atuar em nós. O poder do Espírito Santo vem quando nós somos salvos, porque esse poder, a palavra diz que nós somos uma nova criatura, o próprio Espírito Santo habita em nós. Então, quem está salvo hoje é uma nova criatura, porque o Espírito Santo, na nossa salvação, entrou no nosso coração e transformou a nossa identidade. Mas depois, quando o Espírito Santo vem sobre nós, é um derramar contínuo. Quando eu li aquele versículo em Romanos, diz que é um derramar contínuo, do derramamento do Espírito Santo sobre nós. Continuamos a ler novamente, em Romanos 5:5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o Espírito Santo é dado, mas depois é derramado. É quase uma fonte contínua sobre as nossas vidas. É algo contínuo. Então o que significa? Se nesta hora tu estás assim a dizer, ok, eu já aceitei Jesus, já tomei o passo em direção a Cristo e eu sou uma nova criatura, tenho essa identidade de cristão. Boa. E talvez houve uma altura na tua vida em que sentiste o Espírito Santo vir sobre a tua vida, foste talvez batizado no Espírito Santo ou entregaste completamente ao seu mover. Mas nesta hora talvez tu estás a dizer, não, agora eu estou seco. Há zero amor. Há um autocentrismo. Eu não quero saber das pessoas à minha volta. Eu não quero saber o que é que se passa. Eu quero somente o meu castelo, as minhas coisas. Então eu desafio-te hoje a entregar-te completamente e que deixas que o Espírito Santo seja derramado novamente sobre a tua vida. Que haja um fluir novo sobre a tua vida hoje. Que não somente foi uma coisa do passado, mas que o Espírito Santo seja derramado sobre a tua vida novamente. Agora, eu não vou dizer que... Eu não vou mentir que agora vai ser igual, vai ser agora tudo fixe. Não, porque provavelmente o Espírito Santo, ao ser derramado sobre a tua vida, vai te levar para zonas que não estás confortável. Porque o Espírito Santo vai mexer no teu conforto e vais começar a olhar para pessoas em que tu não estás confortável com elas, mas vais ter que levar esse amor perfeito de Deus que está no teu coração para essas pessoas. Então hoje eu quero desafiar-te, e vamos ficar de pé, e Carlos, eu quero pedir para chegares aqui em frente com a equipa de louvor. Hoje eu quero convidar-te para responder ao Espírito de Deus.
ao dizer, Espírito Santo, eu preciso que este amor, que a tua presença seja derramado sobre mim novamente, porque eu quero ser uma testemunha nesta terra. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Vamos fechar só os nossos olhos. E vamos reconhecer a doce presença da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui no nosso meio e está desejoso de encher-nos completamente, de derramar a sua presença sobre cada um de nós, para encher-nos completamente do amor de Deus. Então, nesta hora, só fecha os teus olhos e reconhece o Espírito Santo e diz, Espírito Santo, obrigado. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque tu não olhas para o meu exterior, tu não olhas para o que eu tenho construído até agora, mas tu amas-me incondicionalmente. Se neste momento em que tu tens os teus olhos fechados, se há áreas na tua vida em que tu sabes que não agrada ao Espírito Santo, está algo a contender no teu coração e provavelmente há pensamentos que está a vir à tua mente. A única coisa que tens que fazer é dizer, perdoa-me, Espírito Santo. Perdoa-me, Espírito Santo. Quando isso vem à tua vida, não é para trazer condenação, não é para dizer que tu és isso, porque tu fizeste estas decisões, essa é a tua identidade. Não é nada disso. É a doce presença do Espírito Santo que está a vir sobre a tua vida, a iluminar áreas em que tu precisas de render à pessoa do Espírito Santo e dizer, Espírito Santo, perdoa-me por isso. Perdoa-me para esse pensamento, perdoa-me para esse estilo de vida, perdoa-me para ter esse comportamento. E Espírito Santo, perdoa-me. Espírito Santo, perdoa-me. Aleluia, Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque a tua vida não tem limite. Tu queres alcançar todos nesta nação. Aleluia, Senhor.